Boa tarde, povo de Deus. Entrei aqui para fazer esse vídeo. Vou estar lendo um versículo que ultimamente a gente tem visto ele muito, né? Tem ouvido muito desse versículo, muitos têm falado desse versículo. E eu estava num momento de oração, estamos em 24 horas de oração. E num dos meus horários estava orando e o Senhor falou isso no meu coração e eu vou estar deixando para vocês. Essa palavra está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 12. Diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Versículo 13. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes entre o meu povo, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até aqui eu quero ler. Amém? E quando eu estava ali, e aí o Senhor começou a falar no meu coração. À noite o Senhor apareceu para Salomão. Deus falou, foi com Salomão. A ordem que Deus está dando aqui, Deus estava falando assim, ó: se eu cerrar os céus, se não mandar chuva, se ordenar os gafanhotos, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ele não disse entre um povo estranho. Ele não disse no mundo. Ele não disse para todos, mas ele disse para o meu povo. Foi para o meu povo. Olha, a palavra é para o meu povo. Aí o versículo 14 ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, é um povo conhecido de Deus, que Deus conhece e eles conhecem a Deus. Não é um povo estranho, não é um povo que não conhece a palavra, não é um povo que não sabe quem é Deus, não é um povo estranho, mas ele diz: é o meu povo. E aí o Senhor foi falando no meu coração de uma forma assim. Ele está falando para o povo dele na terra, para a igreja dele na terra. Ele está falando para os seus escolhidos na terra. E no meu momento de oração, eu meditei no versículo, na palavra lá em Daniel, capítulo 6. A palavra lá em Daniel, ela fala que Daniel, ele fez a diferença. Vou traduzir mais ou menos assim. Se eu não me engano, é Daniel 6, versículo 3. Diz que Daniel fez a diferença. Daniel sobressaiu. Daniel se distinguiu no meio daquele povo. Daniel, ele foi... o rei olhou para ele e falou para ele, pensou assim o rei: eu vou colocar esse cara para ser um chefe aqui. Eu vou colocar ele para ser chefe desse reinado aqui, porque ele é uma pessoa que eu conheci o caráter dele. E hoje, o que o Senhor falou no meu coração sobre isso, Daniel, ele foi trazido preso lá em Babilônia. E o rei Dário, ele olhou e achou graça na vida de Daniel, porque Daniel fez a diferença
no meio daquele povo cheio de pecado, no meio daquele povo cheio de erro. O que é fazer a diferença no meio de um povo cheio de erro, no meio de um povo cheio de pecado? É ser diferente, é ser totalmente diferente. Se existe alguém próximo de você que pratica o pecado, você é diferente, você não pratica o pecado. Se existe alguém próximo de você que briga, você não briga. Se existe alguém próximo de você que rouba, você não rouba. Se existe alguém próximo de você que mente, você não mente. Se existe alguém próximo de você que comete todo tipo de pecado, adultério, qualquer forma de pecado, você é a diferença. E foi essa diferença que Daniel teve. E aquelas outras pessoas que estavam ali se sentiram revoltados com a pureza que estava na vida de Daniel. E ali eles tentaram alguma coisa para ir contra Daniel. E eles procuraram tantas coisas e não acharam nada na vida de Daniel que pudesse desacatar Daniel, que pudesse condenar Daniel, que eles pudessem levantar contra a vida de Daniel. E eu e você, é assim que o Senhor quer de mim e de você. Eu acredito que Deus, Ele olhou para a terra. Eu acredito que Deus está olhando para a terra. E Deus sabe quem é aqueles que buscam Ele. Mas no meio do seu povo tem pessoas no pecado. No meio do seu povo tem pessoas roubando. No meio do seu povo tem pessoas adulterando. No meio do seu povo tem pessoas mentindo. No meio do seu povo tem pessoas totalmente erradas, que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Que dentro da igreja faz uma coisa e fora da igreja é outra. Faz compromisso na igreja e não cumpre os compromissos quando está fora da igreja. Fala uma coisa perante o povo, mas não cumpre aquilo que ele fala perante Deus. Estamos vivendo esse tempo, irmão. E aqui essa palavra aqui que está em 2 Crônicas, Salomão estava orando. Salomão estava buscando uma direção. E aí Deus veio e falou com ele. A Bíblia diz aqui, e de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração. E existem muitos homens e mulheres verdadeiros que estão orando ao Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor. Pedindo que o Senhor se revela verdadeiramente. Porque, irmãos, o pecado está tão normal no meio do povo, que um pastor acha que ele pode adulterar e continuar adulterando, continuar pecando. Um homem de Deus rouba e continua roubando, achando que pode continuar roubando. E assim por diante, uma mulher que está dentro de uma igreja, que faz a obra do Senhor, que às vezes até está em cima do altar, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, está ali de fachada, porque saindo dali, não está fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Só faz o que o homem ordena na aparência. Só parece, mas não é. É como se fosse uma joia falsificada. Pessoas que fazem compromisso com Deus, fazem compromisso, e chega no momento de cumprir o seu compromisso, não cumpre. Chega o momento que tem que fazer aquilo que falou para o Senhor, não faz. Se dispõe na obra do Senhor e faz negligentemente. E eu acredito que todas essas coisas, o Senhor foi olhando, o Senhor foi vendo, e o Senhor foi se irando dentro dele. Mas existem pessoas fiéis, existem pessoas verdadeiras, que estão orando, que estão se posicionando assim como Salomão se posicionou.
E Deus disse assim: Salomão, eu ouvi a tua oração. E eu acredito que Deus ouviu a oração do justo. Porque Deus ouve a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra. E aí então ele olhou e falou: olha, se eu fechar o céu e tirar a chuva, se eu mandar gafanhoto na terra, se eu mandar a peste, seja o que for que acontecer, ele estava dizendo, seja o que for que acontecer entre o meu povo, se eu fizer tudo isso entre o meu povo, entre aqueles que me conhecem, entre aqueles que sabem quem eu sou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei esta terra. Então está na hora do povo de Deus se arrepender dos seus pecados. Está na hora de pastores, obreiros, louvores, todos que fazem a obra do Senhor. Está na hora de se arrepender de ter feito relaxadamente, de ter cometido delitos, de ter não valorizado um culto, de não ter valorizado um momento de louvor, de não ter valorizado o seu horário de chegar para adorar o Senhor e fazer com excelência. Sabe aquelas pessoas que quando o culto começa, quando está acabando o louvor, elas chegam? Se arrependa disso. Se arrependa disso. Se arrependa. E volte ao Senhor verdadeiramente. Confessa os seus pecados. Aquilo que Deus falar com você no seu coração, que você negligenciou, que você errou, que você pecou, que você... Se posiciona diante do Senhor, arrepende, converta, se humilha diante do Senhor, arrependa-te do teu pecado. E aí diz ele mesmo diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim, e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora da igreja se posicionar. Porque eu vejo assim que até agora estávamos dentro da igreja, mas não tínhamos nos posicionado. Ontem, quando nós começamos o propósito de 24 horas de oração, o Senhor falou fortemente no meu coração. O Senhor ministrou no meu coração que estávamos fazendo aquilo que Deus queria há muito tempo. E não fizemos. Quantas coisas o Senhor pediu para você e você não fez. Quantas coisas Deus falou no seu coração e você não fez. E ontem eu sentia como se a gente tivesse tendo uma oportunidade de fazer tudo de novo, de fazer tudo certo. Quando nós começarmos a se arrepender e fazer o certo, fazer aquilo que o Senhor ordenou, quando nós começarmos a se arrepender verdadeiramente e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, aquilo que de verdade o Senhor falou, não aquilo que talvez pastores abrem a boca e falam que o Senhor mandou dizer e não é, o Senhor mandou fazer e não é, o Senhor falou e não é. Então que nós venhamos a nos arrepender daquilo que fizemos e entristecer o coração do Senhor. Ele está falando com o povo dele, não é com o povo estranho, não é com o ímpio, não é com aquele que não conhece a palavra, não é com aquele que está desapercebido, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter verdadeiramente, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A terra sendo sarada, vai ser Deus mostrando que a igreja tem poder para orar e sarar a terra.
Quando a terra for sarada, é porque o povo de Deus está tendo voz verdadeira para sarar a terra. Porque Deus vai intervir através da nossa oração. Deus vai sarar a terra através de nós. Através da nossa vida, Deus vai sarar a terra. Através de mim e através de você. E hoje o que você mais vê são pastores brigando, pastores questionando, pastores murmurando, obreiros murmurando, grupo de louvor murmurando, questionando horário de culto, questionando todo tipo de coisa. Não tem hora para chegar, mas quer hora para sair. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo, eu e você, povo de Deus, se nós se arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos, se nós se arrepender dessas coisas cometidas, se nós deixarmos ele agir, então ele vai ouvir do céu e ele vai curar essa terra. Ele vai ouvir o quê? A minha e a sua oração. Que essa palavra fique no teu coração, guardada no teu coração. E quando eu meditei lá em Daniel, a palavra diz que todos conhecem a palavra, que lá Daniel foi levado à cova dos leões, porque armaram contra ele, porque pegaram dentro da lei que foi determinada lá, para que ninguém buscasse auxílio em outro lugar, e Daniel buscava no Senhor 3 vezes ao dia. Aí acharam isso contra ele. E aí tentaram. Eu quero dizer para você que aquele que é de Deus pode ser jogado na cova dos leões, mas os leões não tocará. Aquele que é verdadeiramente do Senhor, aquele que realmente está na posição que o Senhor ordenou, pode vir coronavírus, pode vir situações, pode vir o que for, você vai estar protegido. Mesmo que nós, no meio de tudo isso, pegamos essa enfermidade, nós vamos estar protegidos pelo Senhor. Quero deixar essa palavra para o teu coração, porque em muito breve, Deus vai sarar essa terra. Vai depender de mim e de você. Amém? Que essa palavra possa ficar para o seu coração, em nome de Jesus. Se você sentir de compartilhar, compartilha. Porque vai chegar até alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.